Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma alegria e uma honra dividir o mesmo tempo e o espaço com vocês. Se você está acompanhando as aulas pelo Aula Paraná, não se esqueça de fica logado com o @escola e responda diariamente a atividade obrigatória. Ela registra a sua presença no sistema. Agora, se você está acompanhando pela TV aberta, vem tranquilo, faça as suas anotações no caderno. Esse método de estudo, além de eficiente, vai te ajudar na resolução das atividades que você pega periodicamente na escola. E além disso, você pode mostrar esse material para o seu professor no final, quando tudo isso passar, e vai passar. Bom, vocês me conhecem, eu sou o professor Antônio, aqui ao lado está o professor Val, a gente vai tocar junto hoje esse barco. E a gente vai mergulhar na literatura de Graciliano Ramos. Vamos ler e analisar um fragmento de Vidas Secas, identificando elementos constitutivos da narrativa e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto, no sistema comunicativo, no circuito de comunicação. Segundo, inferir o sentido e reconhecer o efeito de sentido de palavra e expressão. Finalmente, no terceiro movimento, estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por pronomes e conjunções. Este último movimento é mais estrutural. Então vamos juntos. Está aqui à esquerda do quadro de vocês podem ver a foto dessa figura extraordinária na história da literatura brasileira. Ele foi cronista, jornalista, romancista e político. Chegou a ser prefeito de uma cidade. Foi preso político também, ali na época de Vargas. As principais características, eu não gosto muito dessa abordagem, mas visando fins didáticos, ela nos ajuda a reconhecer um pouco melhor esse autor. Ele foi um chamado regionalista, e a sua literatura é fortemente engajada de crítica social e política, ok? Então, vamos ao capítulo 9, ao capítulo mais conhecido dessa obra, Vidas Secas. Vamos ler juntos. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Primeiro quiz para vocês, minha gente. Vocês devem já ter notado que é uma linguagem seca, árida, concisa. Essa é uma das principais características desse autor. Então, qual é o comando? Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor define o narrador deste capítulo do romance Vidas Secas. Eu deixei aí à direita para vocês um recorte. Releiam que através da releitura vocês são capazes de reconhecer o narrador. São duas opções que temos. Letra A, narrador onisciente em terceira pessoa. Letra B, narrador protagonista em primeira pessoa. Atentem ao uso do pronome. Repensem aí o texto, eu já volto comentando com vocês o gabarito.
Gente, eu vou reler com vocês o fragmento e tentar apontar sempre no texto as marcas do narrador. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Que narrador é esse? Narrador em terceira pessoa, onisciente, ele acompanha tudo de cima e sabe de tudo que se passa. Observem a flexão dos verbos e o pronome oblíquo, né? Estava flexionado aí do verbo estar na terceira pessoa e o lhe oblíquo aqui, ó. Não é um me, não há um eu narrando essa história. Ok até aqui? Então sigamos. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família, brincávamos juntos os três, para bem dizer não se diferenciavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Atividade 2, minha gente, essa é uma atividade discursiva. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda com suas palavras. Atentem ao fragmento recortado à direita do quadro. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. O narrador lança mão de qual discurso para nos contar essa história? É possível distinguir o discurso do narrador e dos personagens? Como? Explique com suas palavras a escolha do tipo do discurso e seu consequente efeito retórico sobre nós, leitores. Vou dar um tempinho para vocês repensarem o texto, atentem novamente ao uso do pronome, eu já volto comentando essa questão.
Gente, a questão aqui central é o tipo de discurso. Então, atentem ao quadro direito. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Observem este pronome em posição enclítica, né? Como ele nos aproxima da narrativa. Somos nós, né? E na sequência ele ainda volta a usar o singular, né? O outro pronome. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Esse é um recurso de apelação, ele lança a mão da função apelativa da linguagem, ela apela às nossas emoções, aos nossos afetos, a gente se compadece da cachorra, né? O discurso indireto livre guia a narrativa dessa família sofrida. É difícil distinguir o discurso direto dos personagens do discurso indireto do narrador, como se vê no recorte acima. O efeito que decorre dessa escolha é o engajamento emotivo do leitor, que é mobilizado com o pronome nos, no caso, nós, os leitores, né? Atenção para a diferença entre nos e nós, né? Um sempre se realiza na posição sintática de sujeito, nós. O outro sempre como objeto. Ok até aqui? Então sigamos. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco, eco. Segundo quiz, jogo rápido. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que descreve o significado de assulando. Releiam à direita o quadro e respondam. Letra A, acariciando. Letra B, adulando. Letra C, atiçando, instigando. Letra D, amando, adorando. Respondam aí essa questão objetiva, eu já volto comentando o gabarito com vocês. Minha gente, como sempre, é necessário reler o texto recortado para responder a questão. Eu vou reler com vocês. Fabiano percorreu o alpendre, a varanda, o terreno, olhando a baraúna, uma árvore, e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eu não vou traduzir já o que é assulando, porque é uma das questões, né? Qual que é a resposta correta, então? Qual é o significado aqui de assulando? É uma palavra um pouco em desuso, né? Mas significa atiçando, instigando, excitando, no sentido de ficar isca para cachorro, né? Então sigamos, nossa segunda atividade. Imaginando o contexto em que Fabiano se encontra, diga com suas palavras o que você compreende deste trecho, um cão invisível contra animais invisíveis. É o mesmo recorte. Vou dar um tempinho para vocês repensarem, agora um nível um pouco mais profundo, semântico do texto, e já voltamos discutindo o gabarito.
Gente, pensem no campo semântico, nos muitos significados da palavra ou das palavras invisível e invisíveis. Essa é a nossa âncora de interpretação. Pois bem, como Fabiano estava olhando para fora, para as porteiras, e a função dos cães no contexto rural pode ser o de conduzir o gado para um determinado lugar, é possível deduzir que Fabiano estava imaginando atiçar um cão que estaria atiçando o gado, tocando o gado, por exemplo, né? Mas existem muitos significados aí. O texto literário é sempre polissêmico. A gente pode pensar ainda na invisibilidade dessa família no sertão, a invisibilidade do Estado para essa família. Sigamos. Andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Atividade 3, minha gente, mais uma. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda com suas palavras. É uma questão discursiva. Qual é o recorte? Andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Há nesta passagem uma figura de linguagem que se projeta semanticamente, no sentido do significado. Que recurso retórico é esse que opera a humanização de um animal? Explique com suas palavras o efeito estético deste artifício retórico. Pensem aí, minha gente, por que o narrador está tratando como gente um cachorro, não é? E como ele faz isso? Eu já volto comentando com vocês.
Minha gente, estamos falando de uma figura retórica, de uma figura de linguagem das mais produtivas no dia a dia. Qual seja? A comparação, a gente não usa ela o tempo todo? A comparação aqui se realiza e se projeta semanticamente, ou seja, reverbera, ressoa, repercute no plano interpretativo do discurso, no plano semântico, no plano do significado. Baleia andou como, gente, observem o uso desse conectivo, como, que instaura uma comparação. E doravante será assim representada, daqui para frente será tratada como gente. O efeito estético decorrente desse recurso retórico se realiza por meio da empatia que a cachorra nos causa, como se verá mais adiante. A gente acaba novamente, como eu disse um pouquinho antes, se solidarizando, se comovendo com o sofrimento da cachorrinha. Sigamos? Vamos adiante. Encaminhou-se aos juazeiros, era um bicho diferente dos outros. Abriu os olhos a custo, agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintavam para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se e conduzi-los ao bebedouro. Atividade 4, minha gente, sempre com recorte. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Mesmo sem saber o significado exato das palavras fartum e tilintaram, é possível inferir o sentido dessas palavras através do contexto do enunciado. Explique com suas palavras o que esse período sugere. É uma questão lexical de vocabulário. Tentem traduzir essas palavras para a sua linguagem. Eu já volto comentando o significado desse recorte.
Vamos junto, minha gente, responder essa questão. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O farto do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Tilintar significa soar. Farto significa mau cheiro. Ou seja, os chocalhos das cabras soavam para os lados do rio e o mau cheiro do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Eu estou parafraseando, dizendo a mesma coisa que o enunciado original do texto, só que usando outras palavras, trazendo para o nosso universo lexical, para o nosso universo vocabular, para facilitar a compreensão de vocês. São palavras que já caíram, em alguns casos, em alguns contextos, em desuso. Então, esse esforço interpretativo é necessário. Vamos juntos, seguindo. Atividade 4. Novamente o recorte. O mesmo, os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio, o farto do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Há uma figura de linguagem aqui que se caracteriza pela ausência de uma palavra que conecta as orações do período. Que vocábulo poderia ser inserido neste enunciado? Você sabe como se chama esse recurso retórico? Que efeito estético dele decorre? Falta uma coisa aí, um conectivo. Qual é? Respondam aí que eu já volto com vocês.
O que falta aqui, minha gente, é um conectivo, uma conjunção, né? O E. A figura estilística em questão é o assíndeto, ou seja, a ausência de conectivo na ligação dos elementos da frase ou período. A palavra que falta é o E entre as orações coordenadas. O efeito desse recurso é uma linguagem seca e concisa, característica do autor. Lembra no começo da aula que eu falei que a linguagem dele é bastante resumida, seca, árida? Essa é uma das características. Ele usa muito o assíndeto, ele apaga os conectivos. Mais uma questão para vocês. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se e conduzi-los ao bebedouro. Baleia assustou-se, diz o narrador. Na progressão narrativa, a pergunta e a afirmação produzem que efeito de sentido? Como você compreende a interrogação e a assertiva que são colocadas posteriormente? Há um recurso elegantemente orquestrado aqui, eu quero que vocês pensem nele, respondam essas questões que eu já volto comentando com vocês.
Gente, que técnica é essa? Vamos junto? A consciência do narrador se confunde com a consciência da personagem. Próprio do discurso indireto livre, onde você não consegue distinguir quem fala. É o que chamamos de fluxo de consciência. O conceito de fluxo de consciência pode ser definido como um turbilhão, uma confusão de pensamentos na mente consciente, isto é, toda a gama de impressões, sensações, raciocínios que se desenrolam na narrativa. De fato, a baleia num delírio está pensando numa obrigação, mas ao mesmo tempo ela está num turbilhão de sensações. Gente, qual é a estrutura dessa obra? Foi publicada em 1938, estamos falando aí do primeiro ano do Estado Novo, da ditadura Vargas. São 13 capítulos que formam um romance desmontável, há quem leia o texto assim, como uma antologia de contos. Nós lemos um fragmento do capítulo 9, ou 9, né? Por incrível que pareça, foi o primeiro capítulo que o escritor escreveu. Todos são narrados em terceira pessoa onisciente, a gente chama de seletivo. Às vezes ele se aproxima de um personagem num capítulo, no seguinte ele vai se aproximar de outro personagem, então a sua onisciência é seletiva. E nós temos o predomínio do discurso indireto livre, em uma linguagem concisa, agreste, seca, e cujo efeito é o fluxo de consciência em alguns momentos. A gente viu aqui, no caso, no capítulo 9 com a baleia. Então, o que vimos hoje, minha gente? Analisamos um fragmento de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, identificando elementos constitutivos da narrativa e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto. Fizemos a inferência do sentido e reconhecimento do efeito de sentido de palavras e expressões. E, finalmente, estabelecemos relações lógico-discursivas marcadas por pronomes e conjunções. Gente, o que eu tinha para dizer para vocês sobre essa obra era basicamente isso. Vocês vão encontrar um monumento do cinema aí no YouTube, de 1963, com o mesmo título, Vidas Secas. Sugiro que assistam. Um abraço carinhoso em todos vocês e a gente se vê nas próximas aulas.